E como é que veio essa história dessa evidência com os cristais, né? Como é que chama a sua terapia com cristal? Eu É evidência sempre. dos cristais. Ah, então eu sempre me confundo. Eu vou modificar agora na descrição. Evidência dos cristais. Como é que É. surgiu para você isso aí? Como é que foi isso? Então, apareceu um curso de cristais para fazer. Eu nunca tive contato na minha vida com cristais, né? Eu já contei isso aqui. E nunca fez parte da minha vida, aliás, gente, nada que tinha a ver com, para mim, em algum benefício, tal, fazia parte da minha vida. Eu trabalhava e trabalhava, né? E eu não tinha muito, eu Você não não tinha tinha uma muita pedrinha? regra de vida. Nunca teve uma Nunca pedrinha? tive, Nada? lá, nunca tive um contato, nada, nada, nada. Não E sabia nem para que quando servia, né, Raíssa? Não, menina, eu não tinha ideia. Meu universo era outro, né? Eu É. trabalhava com viagens, então eu não tinha, e perdi grandes oportunidades, porque eu cheguei aí em mineradoras, em lugares que tinha, mas eu nem ligava, eu não, aquilo não tinha, não me dizia nada, Uhum. né? Eu ia porque tinha que conhecer alguns pontos turísticos, mas não era alguma coisa que eu me importava. E depois que eu entrei no CRIAT, não demorou muito tempo, aí surgiu aí um curso de cristais. Na hora, me deu uma coisa, eu falei, gente, eu quero ver isso, eu quero fazer isso. Eu não sabia, para vocês terem ideia, né? Normalmente a pessoa porque tem um anel, tem uma pedrinha, não, eu não tinha nem isso. Eu falei, eu quero, mas o meu primeiro contato com os cristais foi alguma coisa assim, como o povo diz, mágico, né? Mágico porque aquilo me encantou de um jeito, eu fiquei tão deslumbrada. Quando eu vi tudo aquilo, quando eu tive aquele primeiro contato, que eu pensei comigo, falei, nossa, gente, eu quero tudo isso aí para mim perto. Só que logo em seguida, nada é um ponto sem nó, né? Logo em seguida, o seu Sérgio falou assim: olha, numa dessas reuniões que ele compareceu, ele falou assim: antes de ir embora, ele olhou para mim e falou assim: se você se empenhar no seu entendimento aí com os cristais, eu vou te dar um conhecimento. Eu ainda era muito nova, gente. Eu vou falar para vocês, nova não na idade, porque eu já tinha, assim, tem gente que começa isso muito cedo, né? Mas eu já tinha mais de 40, esperando 50 por aí. Mas eu era muito sem noção e boca aberta, né? Porque sem noção, assim, acontecia as coisas, eu falava, gente, mas vocês conhecem as coisas, não têm ideia do que seja, né? Mas eu me atirava, eu falava, vamos embora. Eu falei, Bora, mas né? que Bora. conhecimento que conhecimento será esse? Mas tudo bem. E eu fui ali me aprofundando muito. Eu sempre gostei muito de pesquisa, eu sempre gostei muito de. Quanto mais eu me aprofundava, mais eu registrava informação. E aí ele foi aparecendo, ele vinha só para me dar o curso, e assim, uma vez a cada 15 dias, e ele falava, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem a ver com tal parte da vida. Ele não falava dos cristais, isso aqui tem a ver com tal parte da vida. E ele ia me fazendo pergunta, eu falava, ele contava algumas histórias que tinham um link forte a ver com aquele conhecimento, e assim foi. Até que chegou um dia, ele falou assim para mim, tá. Aí ele me apresentou o hexagrama e pediu para eu tirar os cristais. A hora que eu tirei os cristais, eu fiquei incrédula, porque quando se juntou a mandala e mais os cristais, ela contava em cada campo a vida da pessoa. Ela contava a história da pessoa. Então, e aí que eu fui percebendo que os cristais ligavam numa história completa que vinha, qual era a procedência de tanta resistência, ou das dificuldades, ou que dos tropeços, ou que a pessoa trazia, mas principalmente qual era a capacidade enorme que a pessoa tinha em talento, em bagagem, em tudo de melhor que ela veio e que ela não percebia.
né? Então, assim eu comecei esse trabalho. E ele, na verdade, ele tem a conotação, tanto que quando as pessoas perguntam, né? Eu escrevi um livro que tem a ver exatamente com esse curso, e nesse livro tem lá, né, que é a Evidência dos Cristais, mas o seu poder na cura emocional. E a gente acha que está sempre na resposta do outro, Mas é a gente, né? né? É Mas sempre. está tudo dentro da gente. É, Então, a gente busca informação para aceitar algumas coisas melhor, né? sim. Porque os conceitos que a gente traz, eles são muito pesados na nossa caminhada. E muitas vezes a gente atribui isso às nossas heranças, mas a gente tem que lembrar que nós também trazemos uma bagagem diferenciada para transformar, né? Pai e mãe não tiveram isso. Hoje a gente tem vários conhecimentos aí para ajustar isso nessas escolhas que a gente faz da vida. Deu erro, né? Vamos lá. Com o tempo a gente descobre, né? Eu sempre fui muito autocobradora de mim mesma. E aí fui descobrindo com o tempo que cada erro que eu cometia, eu me massacrava muitos dias, gente. Eu ficava muitos dias. Ainda tem algum ponto que eu falo, gente, eu não podia ter errado nisso. Depois eu lembro que não é bem assim. A Toda vida só. vez que a gente toda vez que a gente comete um erro, a gente também está aprendendo uma outra lição e enxergando outro caminho. Então, É. tudo tem a ver com isso. Mas até a gente chegar num ponto desse, onde a gente para de novo para pensar, leva um tempo, né? E quando eu recebi esse conhecimento, ele falou para mim: esse conhecimento é para ajudar vocês, pessoas, a trabalhar o emocional em pouco tempo. Não há mais tempo para vocês ficarem 2, 3 anos numa terapia para conseguir falar de um problema que está lá dentro, para descobrir que é do pai ou da mãe, enfim, não dá mais tempo para isso. Isso aí vai ajudar as pessoas a abrirem, né, as possibilidades de se ajudar emocionalmente. E esse Eu trabalho é acho, para isso. e eu acho incrível assim que todo terapeuta quando tem uma ferramenta, essa ferramenta na verdade, primeiramente é para ele, né? Para o tratamento dele, para depois ele tá replicando, né? Ajudando os outros. Valéria, o que acaba acontecendo é que, assim, a gente não tem essa busca de, nossa, eu vou ajudar o outro, né? Nossa, a pessoa está precisando tanto de algo, mas qual é a dificuldade de eu olhar para mim? É também a minha resistência de mexer na ferida. Só que quando você descobre que você pode estar com uma ferramenta na mão ajudando o outro, a força espiritual te mostra o contrário. Essa é uma troca. Você É. ajuda o outro, mas isso vai refletir para você, né? E tanto que antes de eu começar a atender, e cada campo daquele que ele aparecia para me dar aula, depois ir embora, gente, eu ficava naquela semana ou 15 dias para morrer, Na lição. emocionalmente falando. Né? Eu falava, Sim. gente do céu, porque aquilo mexia, tudo isso mexia muito com tudo que eu tinha. E quando eu comecei a atender, eu comecei a trazer Clientes um pessoas olhar queridas. diferente. Ah, Então, tá. eram todos os clientes que tinham uma troca comigo. Eu trazia as respostas dele que serviam para mim. Também, entendi. Né? Então, tudo que tinha questões que eu fazia anos que eu perguntava, falava, nossa, gente, isso não é justo, né? Porque é bem assim que a gente coloca. É. Nossa, não é justo. Imagina, eu sou do bem, eu não desejo mesmo mal a quase ninguém, vamos lá. Por que que isso acontece, né? Então, isso tudo vem de encontro com o que a gente precisa para acordar e entender que quando a gente tem uma resposta que implacável, que bate na gente e fala, você não tem como negar, você é obrigada a olhar para aquilo e tratando aquilo. Então, todos os campos daquele eu caí primeiro. Então, quando eu comecei a atender, eu ia com aquilo numa entrega tão grande
que assim, tipo, era presencial, então fechava a porta da sala. Dali para dentro, eu, Isildinha, não existia. Era a pessoa que estava ali 100% do tempo dedicado àquela outra pessoa. E quando eu terminava esses atendimentos, eu sentia o quanto, a pessoa me agradecia muito, por quanto tinha ajudado, porque não basta você falar assim, ó, você tem um problema grave e não tem jeito. Se lascou, vai morrer Beleza. assim, Não, você pronto. vai fazer o quê, não é? Então, os cristais acabam trazendo também o que você está passando de dificuldade, mas o que você tem para trabalhar com essa dificuldade e transformar. Então, isso faz a diferença. E foi assim que eu fui aprendendo a outra parte da moeda. Eu ajudava o outro, mas quando a pessoa me agradecia, eu ficava constrangida porque ela me ajudava muito mais do que ela tinha imaginado, Nossa, né? Quando todo mundo pensa, nossa, eu vou atender uma pessoa, agora sou eu, agora sou... A gente tem um ego, gente, sim. né? Mas a gente cresceu para isso em muitos momentos, depois a gente descobre que em algumas fases isso acabou ajudando, sendo necessário, para ultrapassar algumas barreiras. Mas quando a gente começa a perceber o quanto que aquilo ajuda, você percebe que a ajuda do outro, ela foi tão benéfica para você que o jeito, nossa, eu fico muito envergonhada quando alguém começa a elogiar demais o meu trabalho. Ele não é meu, né? Eu não estou nele sozinha. Eu Sim. sei disso, né? Não adianta eu pego as pedras, eu ressoo com elas, eu entendo qual é a transmissão para aquela pessoa, mas eu não estou sozinha. Tem todos os mentores dela, tem os meus junto nessa batalha que a gente trava. Então, ou seja, toda boa ideia que a gente tem, nossa, veio de mim, olha como eu sou um poder e Eu tanto. Mas sou não é muito isso, boa. não é isso. Né? A gente tem as ideias, mas elas são emanadas para nós com toda a nossa proteção espiritual, com toda a nossa força, e elas vêm de acordo com o que a gente projeta de bem para o outro. Então, ela ressoa para nós. É assim que eu entendo que é essa troca. Nossa. Você acabou de assistir a mais um corte do Papa 3. Se você gostou desse corte e quer assistir a conversa completa, é só clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no nosso canal.